Então, quando um sintoma desaparece com o fármaco, o que é que realmente sabemos sobre o estado do corpo? O que é que realmente acontece? Pode acontecer duas coisas. Ou, de facto, o sintoma foi curado, ou foi interiorizado. Depende agora do tipo de medicamento que se usa. Se for um medicamento que faça supressão, ele interioriza e vai aparecer mais tarde noutro sítio, esse sintoma, de uma forma normalmente mais profunda. Se for um medicamento ou uma abordagem que dê força ao sistema imunitário, dê força às células do corpo, o sintoma é curado. O que é que significa interiorizar e aparecer de uma forma mais profunda? Significa que vai aparecer mais tarde, pode ser meses, como pode ser anos, numa doença mais profunda e mais interiorizada no corpo, de mais difícil resolução. Posso dar um exemplo? Por exemplo, uma manifestação na pele, tratada com antihistamínicos ou mesmo cortisona, ou antibióticos, às vezes pode acontecer, pode tornar-se asma ao final de alguns anos. Costuma-se observar muitos casos em que os sintomas desaparecem e depois aparecem no outro lado, mais profundos? Sim, em prática clínica isso é muito comum, porque as abordagens que temos atualmente são muitas de supressão, são praticamente de supressão, e é raro o terapeuta que usa abordagens de exteriorização do sintoma, dando força ao sistema. Então é muito comum as pessoas virem com um historial clínico em que a doença original, que muitas vezes se manifestou na infância ou na adolescência, se reverte depois em situações mais profundas na idade adulta. Ou seja, aquilo que consideramos como, hoje em dia, como cura, que é o desaparecimento do sintoma, não é necessariamente a cura. É isso que estás a dizer, com a supressão. Sim, o que acontece é o sintoma não é curado, ou a situação não é curada, mas sim silenciada. É outra forma de eliminar aquilo que a pessoa está a sentir, mas na realidade não está a curar a doença, apenas está a silenciar a doença. Mas ela, ao ficar em silêncio, ela vai ter a necessidade de se manifestar noutro sítio, de acordo com a situação daquela pessoa, de acordo com os tecidos embrionários, de acordo com a tendência que aquela pessoa tem em termos globais do seu metabolismo. É dessa forma que explicas o aparecimento cada vez maior de doenças mais profundas, degenerativas, como as degenerativas, os cancros, as autoimunes? Sim. É esse tipo de doenças, são supressões? São supressões que vão acontecendo ao longo do tempo e que vão fazendo com que o corpo vá cada vez mais fundo. Porque o corpo tem três formas básicas de reagir, ou em inflamação, ou em construção, ou em degeneração. Portanto, ele vai progredindo as várias fases. Se ele consegue resolver com a inflamação, ótimo, ele fica pela inflamação. Quando ele não tem força para resolver com a inflamação, então ele começa a construir. Aí começam a aparecer verrugas, abscessos, etc. Portanto, estagnação de líquidos. Quando isso já não é suficiente, ele então entra numa fase de reter e destruir. Então é essa a forma que o corpo usa, tem estas três formas de agir de modo a curar. Ele na realidade está a lutar pela sobrevivência. Apenas como não consegue resolver com a inflamação, ele vai para um nível mais profundo. E essa reação, essas várias formas de reação são, portanto, sintomas. São sintomas que a pessoa vai tendo E que o vai indo sintoma, mais profundo. então, o que estás a dizer é essas formas de reação são sintomas, mas são tratados atualmente como doença. São porque tratados, é feito o tratamento certo, do sintoma e não do que está a causar o sintoma. É certo. isso? É feito, as abordagens são feitas à manifestação e não à causa. Portanto, de acordo com a manifestação, atua-se de uma determinada forma, mas na realidade o que estamos a fazer é a suprimir e não a resolver. Ok. A suprimir a forma de reação do organismo. Certo, a silenciá-lo. Ok. Porque é desconfortável para a pessoa, eventualmente, então silencia-se. Não tem problema nenhum que se faça isso, às vezes é necessário. A questão é não termos consciência que o estamos a fazer e achamos que o problema está resolvido por ali, e não está. Ok. E essas manifestações são diferentes em adultos e em crianças ou o processo é igual? O processo é exatamente igual, a única diferença é que na criança evolui muito mais rapidamente, consegue-se ver mais rapidamente e normalmente ela tem mais sintomas de
inflamação do que propriamente de construção ou degeneração. No entanto, já há crianças que já nascem em processos degenerativos. Com o adulto é um processo mais longo, em que, devido à toxicidade que existe, toda a estrutura que já existe, já está formada, leva mais tempo, muitas vezes, a se manifestar, e algo que pode acontecer numa determinada altura, uma manifestação, se for suprimida, pode demorar 10 anos a manifestar-se agora de outra forma. Claro que já ninguém faz a relação entre uma coisa e a outra. Ok. Mas, na realidade, há uma relação muito forte. Significa que a primeira manifestação não foi curada, foi suprimida, o que vai fazer com que o corpo tenha necessidade de exteriorizar isso de outra forma, mandar isso para outro sítio, e, alguns no tempo, vai ficar visível novamente. Aliás, ele começa logo a fazer, apenas não é visível. E o processo, do teu ponto de vista, qual é que é mais perigoso? É o processo de um sintoma incómodo, uma forma de reação incómoda, ou um corpo que não reage? Um corpo que não reage é mais perigoso. Um corpo que reage, nós sabemos o que é que está a acontecer. Um corpo que não reage, nós não sabemos o que é que está a acontecer. Então, qual é a diferença entre um corpo que não reage e um corpo saudável? Essa é uma boa pergunta, porque quando temos um corpo que não reage, tecnicamente estamos saudáveis, e não é verdade. Por exemplo, uma criança que não tem febre, que não faz febres altas, é um corpo que não reage. Essa criança está doente. Precisa de ser resolvido o problema, porque o sistema imunitário não tem força para reagir. Ora, uma criança está-se a adaptar ao mundo exterior, ela vai ter que fazer febres, nem que seja acima de um pouco de 38,5. Mas de forma recorrente? Não de forma recorrente, mas tem que existir. Tem que existir manifestações de febre altas. Enquanto não existe manifestações de febres altas, nós não temos a certeza qual é o nível de saúde desta criança. Significa que o sistema imunitário, para aprender, tem que fazer esse tipo de manifestações, porque ele está a aprender a lidar com o ambiente. Se ele não faz isso, a pergunta fica, é porque ele não tem força? E qual é que é a diferença entre um corpo que está sempre a reagir e um corpo saudável e um corpo que está a suprimir? A diferença é neste sentido, em que uma pessoa que esteja sempre, vamos imaginar, constipada ou sempre com febres, não é uma pessoa saudável. Não se pode dizer se é saudável ou não. Qual é o limite saudável em termos de reação? Significa que o corpo está a reagir. O corpo nunca aprende. Qual é o limite saudável da reação? Porque se o corpo fizer a aprendizagem, ele deve, alguns no tempo, ele para de fazer esse tipo de reação. Isto tem a ver com o estímulo também. Portanto, se o estímulo estiver presente, ele vai sempre reagir. E está a reagir. Na ausência de estímulo, o que é que tu consideras isso? Na ausência de estímulo, um corpo saudável não tem reação. A pessoa está bem, tem energia suficiente, tem projetos de vida, tem objetivos claros na vida, o intestino funciona bem, dorme bem. Portanto, a menstruação é sem dor e apenas pode trazer um desconforto leve ou a necessidade de parar, no caso da mulher. Mas o resto estará tudo bem, não terá sintomas. A partir do momento que começam a existir os primeiros cansaços, a partir do momento que começa a existir dificuldade no levantar, significa que algo não está certo e tem que ser corrigido. Se os medicamentos fossem retirados amanhã, achas que teríamos menos doença ou apenas doenças mais visíveis? Doenças mais visíveis. Claramente teríamos doenças mais visíveis. Existe um custo adaptativo associado aqui à supressão contínua para o ser humano? Sim, quando existe supressão, existe um custo que tem que ser pago para essa supressão e normalmente essa supressão passa para a geração seguinte. E é um custo que a humanidade vai pagando a pouco e pouco pela supressão contínua, especialmente nos últimos 100 e poucos anos. A existência dessa supressão contínua. As gerações mais novas estão mais doentes que as gerações anteriores, especialmente as últimas 4, 5 gerações. Isso está a acontecer de forma muito visível. O que é que as pessoas deveriam pensar? As pessoas mais aqui, temos dois tipos públicos, não é? Temos as pessoas que têm sintomas e os profissionais de saúde que lidam com sintomas. O que é que deveriam pensar antes de eliminar qualquer sintoma? A pessoa deve escolher claramente terapeutas ou profissionais de saúde que percebam desse assunto. Ou seja, não saibam o que é
o que é supressão, não saibam o que é a lei do contrário, a lei do semelhante, os princípios de cura. Se o terapeuta não sabe isso, não consegue lidar com essas situações, nem entende o que é que vai acontecer. Está a curar ilusoriamente, porque na realidade ele está a suprimir. É importante para os pacientes terem o conhecimento da base, não em detalhe, mas que existe duas formas de trabalhar e que essas duas formas tem que estar muito claro para ele o que é que ele pretende, em que direção é que quer ir, porque é uma escolha do paciente, na realidade, se escolhe a supressão ou se escolhe um caminho mais longo, que muitas vezes pode ser o caminho da cura, que é um caminho mais longo relativamente à eliminação do sintoma, à eliminação da manifestação, mas que é mais seguro e que, em termos de saúde, vai trazer sempre mais saúde ao corpo. Por parte dos terapeutas e dos profissionais, deviam ter consciência, porque o paciente não tem que saber isso, apenas ele tem que fazer uma escolha às vezes. Portanto, e essa noção para o paciente é importante, mas para o profissional de saúde ele deveria questionar-se primeiro se aquilo que ele faz está de facto alinhado com estes conceitos que eu estou a falar. Portanto, se está alinhado, ótimo, ele está a fazer um bom trabalho, e se ele percebe dos movimentos, das manifestações no corpo, significa que ele está alinhado com isso e trabalha no sentido da cura para o paciente. Se ele não faz a mínima ideia do que é isto que se está a falar, não é? O que é os princípios da cura, o que é que são as leis da ação terapêutica, lei do contrário, lei do semelhante. Se ele não tem noção de como usar sequer, o melhor tem que ir aprender, trabalhar com elas. E a perceber que as práticas clínicas que ele faz alinham-se com que situação? Ok, com a supressão ou com a cura? Ou a cura, certo. Ok.